Tem uma palavra muito forte de Deus aqui. O caráter do servo e do obreiro do Senhor. Na primeira metade do século XX, Deus usou com muito poder na China um servo chamado Atmani. Esse pastor foi um grande obreiro de Deus, foi muito usado por Deus no século XX, na primeira parte desse século, na China. Escreveu muitos livros que são muito vendidos pelo mundo afora ainda hoje. Ele foi preso pelos comunistas em 1952 por professar a fé em Cristo Jesus, porque era proibido. E ele foi julgado falsamente, condenado e sentenciado em 1956 a 15 anos de prisão. E nessa época ele faleceu. Teve um ministério de muito impacto. E ele escreveu muito sobre o caráter, sobre obediência, sobre fidelidade. E ele tem um livro, Caráter do Obreiro de Deus. Então, algumas coisas aqui é parte desse material dele. E ele apresenta características necessárias de um servo de Deus genuíno na obra do Senhor. E ele afirma que para servir a Deus requer entrega real ao Senhor, no cuidado dos santos, dos servos de Deus. E ele coloca algumas características desse servo de Deus, dessa serva de Deus. E a primeira é ter disposição para sofrer. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Jesus, também viveremos com Ele. Dão glória a Deus. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, diga, se eu negar a Jesus, Ele também me negará. Apertou, né? Falar de reinar com Jesus é benção. Falar de perseverar, vai, aleluia, está tudo bom. Mas se o negar, eu também serei negado por Ele. Devemos perceber que Deus não exime seus filhos da provação, da luta, do castigo. Hebreus capítulo 12, versículo 6 até o 13. E por que eu trato disso? Porque tem uma onda de engano no Brasil e no mundo, que fala de uma graça barata, extrema graça, aonde mostra Deus apenas como um pai amoroso que te dá todas as coisas, que não te disciplina, que você pode viver de qualquer jeito e que está tudo certo, que a graça está acima de todas as coisas. Mas isto não é bíblico. Diga, quem semeia, colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Hebreus 12, de 6 a 13 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama. Se você passa por correção, é porque você é amado por Deus. Dê um glória a Deus. E Deus açoita todo filho a quem recebe. Do mesmo jeito que um pai disciplina um filho, o pai e a mãe disciplinam porque amam. E você já notou que todo filho, quando o pai e a mãe dão umas varadas, disciplina, ele fica manso, fica dócil, fica amoroso, fica carinhoso. Sim ou não? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Diga, eu sou filho. Pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se você está sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo você é bastardo e não filho. Se é filho, tem correção, tem disciplina. Se precisar de vara, Deus vai chegar à vara. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Mas não é verdade? Você já viu que filho que é criado solto, sem disciplina, ele não respeita pai? Sim ou não? Ele trata o pai como qualquer pessoa, ele trata a mãe como qualquer pessoa. Ele não aprendeu a respeitar como pai e como mãe. Então guarde uma coisa, você não é amigo de seu filho, você é pai. Você não é amiga de seu filho, você é mãe. Tem diferença. Vamos lá. Não havemos de estar nós em muito maior submissão ao Pai espiritual? Quer dizer, Deus está dizendo, se nós nos submetemos aos nossos pais carnais, terrenos, muito mais submissão devemos a Deus. E diz assim, se nos submetemos, nós viveremos. Pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, vos disciplina para aproveitamento, louvado seja Deus. Então quando você passar por prova, quando você passar por luta, ela pode vir, porque você errou, porque você vacilou, porque você abriu porta. E filho, quando erra, quando vacila, o pai faz o quê? Disciplina. E Deus disciplina para quê? Para aproveitamento. Então se você passa por luta, você passa por tempestade, sim, mas eu estou passando, não é por causa de indisciplina minha, não é por causa de pecado, não é por causa de rebeldia. Bem, se Deus está permitindo que você passe por uma luta, por uma prova, por um tempo difícil, saiba que Ele está trabalhando em você para tirar as arestas, para podar você, para preparar você para algo muito maior, para algo muito mais sublime. Aleluia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. É verdade ou não é? Você já viu alguém rir porque apanhou? Você já viu alguém rir porque foi disciplinado? Mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, aqueles que se submetem à disciplina, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas, as mãos fracas, os joelhos trôpegos, joelhos que estão vacilando, que estão tremendo. Fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Glória a Deus. 1 de Pedro 3,14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fique assustado, nem fique alarmado. Isso é, se você sofrer por estar fazendo a coisa que é certa, e se levantarem contra você, a Bíblia está dizendo, você está fazendo o que é certo, fica firme, não se alarme, não assuste, não fique vacilando, tremendo, levante, se posicione, fica firme, porque Deus dará a vitória, e Deus será glorificado na sua vida. Aleluia. Deus não hesita em provar e castigar seu filho, se assim for necessário. Temos que sofrer de bom grado por amor a Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus.
Bem-aventurados são vocês por minha causa, se por minha causa injuriarem vocês, e perseguirem vocês, e mentirem, disserem todo mal contra vocês, regozijai-vos e exultai, deem pulos de alegria e de glória, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Em outras palavras, se o negócio nunca aperta para o seu lado, se está tudo sempre bom, está tudo sempre light, é porque tem alguma coisa errada com você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se não tem luta, não tem fogo ardendo, não tem guerra espiritual, é porque você já foi vencido pela guerra espiritual. Muitos recusam no momento que a aflição surge. Muitos recuam, afastam. A hora que vem uma luta. O pior é que muitos sofrem sem ter esta disposição. E o Senhor só considera precioso o sofrimento com disposição. O que é isso? Às vezes você está passando por uma luta. Mas ao invés de você sossegar o coração, você só fica murmurando, você só fica reclamando, você só fica conversando fiado, você só fica abrindo a boca, só arrumando um problema maior. Eu quero te dizer, você vai passar pelo sofrimento, não aprendeu nada, Deus não vai ser glorificado na sua vida, você não vai ser edificado, não vai crescer. É isso. O Senhor só considera precioso o sofrimento com disposição. Isso é, Senhor, eu estou passando por essa luta, mas eu quero dizer que eu vou passar por essa luta dando glória ao Senhor. Eu quero dizer, Senhor, trabalha meu coração, trata a minha vida, trata o meu caráter. Senhor, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu não posso continuar com as mesmas lutas a vida toda. Você já imaginou? Eu tenho 30 anos na fé. 30 anos na fé com os mesmos tipos de problema. Fulano, já sei. Veio de fulano, já sei. Os mesmos problemas. Isso não agrada a Deus. Até onde o sofrimento é por escolha? Ou será que murmuramos? Sentimos dó de nós mesmos e nos justificamos? É possível passar um terrível desgosto e adversidade sem o desejo de sofrer. Isso é, eu estou passando pela luta, eu estou passando pela prova, seja que tipo de prova for, mas sem me vitimizar, sem me colocar como vítima e não ficar dizendo, ai tadinho de mim, ai irmão, ai irmã, ai irmã, ai que injustiça, ai que luta. Não podemos parar simplesmente porque uma dificuldade surge no caminho, ou porque uma provação nos perturba. E eu estou falando de qualquer tipo de provação que você passa na sua vida. 2 Coríntios capítulo 6, de 1 a 10 diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos. Isso é, pega um irmão e leva na justiça. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha de vocês eu digo, não há porventura nem ao menos um sábio no meio dos crentes que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir questões, brigas, demandas no meio de vocês já é completa derrota, diz o apóstolo Paulo falando para os crentes. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, diga comigo, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros,
nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se não tivermos disposição para sofrer, Satanás usará aquilo que temos medo para atacar-nos, e com isso seremos vencidos. Se não tivermos a disposição, isso é que eu vou ficar procurando luta? Eu vou ficar procurando problema? Não. Mas se eles vierem, eu vou enfrentar com graça. Seja enfermidade, um desemprego, um problema familiar, seja que luta for, eu vou enfrentar com graça. Porque se eu correr do problema, o diabo vai me jogar no problema e vai me derrotar. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus. Aleluia. Devemos persistir quando vierem provações à família, ou doenças no corpo, e mesmo quando a fome ou desconforto surgirem no nosso caminho. Devemos orar pedindo misericórdia para saber o que é disposição para sofrer. O que é isso, essa disposição para sofrimento? É uma decisão tomada no íntimo, lá no íntimo, que consiste em estar ao lado do Senhor, a despeito do que reserva o futuro e as circunstâncias que eu vou enfrentar. O caminho do serviço para um cristão não é o do sofrimento, mas o de ter disposição para sofrer. Isso é, nós não ensinamos a busca do sofrimento e muito menos desejamos que o irmão sofra. Mas devemos perceber que a disposição para sofrer é muito necessária, pois este pode ser o nosso caminho. Neste mundo, todo mundo passa por luta. Mas a questão é, como é que eu enfrento essa luta? Se eu enfrento firme na fé, se eu passo pela prova louvando ao Senhor, se eu aproveito para crescer, se eu aproveito para permitir que o meu caráter seja tratado, Deus será glorificado e eu vou sair muito melhor, louvado seja Deus. Até onde estamos preparados para o sofrimento? E quem escreveu isso aqui é um homem que estava preso 15 anos injustamente. Até onde estamos preparados para o sofrimento? O padrão bíblico é ser fiel até a morte. Aleluia. Não temas as coisas que tens de passar, de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse está dizendo isso. Temos que abrir mão da própria vida, uma vez que limitamos a prontidão para sofrer, não podemos ir muito longe. Mas também podemos perder a vida sem ter essa disposição. Temos que ter o cuidado para que o nosso trabalho não seja em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E se eu passar pela luta, e passar com o coração preso, com o coração travado, murmurando, revoltado, o trabalho foi em vão. Mas se eu passar pela luta firme, alegre, disposto na presença de Deus, ainda que eu chore, mas não tem lágrima de lamento, de murmuração, mas é lágrima de dor pela situação passada e que estamos passando e dizendo: Senhor, em tudo eu te dou graça, porque o Senhor é o meu Deus, e quando eu não consigo entender, ou não tenho forças, o Senhor me põe no colo, e o Senhor me conduz. Aleluia. Uma segunda verdade, um segundo conselho para os servos do Senhor é esmurrar o corpo e reduzi-lo à servidão. 1 Coríntios capítulo 9,
23 a 27 diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, um prêmio terreno. Nós, porém, corremos para alcançar o prêmio incorruptível. Glória a Deus. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, porque tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Glória a Deus. Aleluia. Não podemos ser dominados pelas exigências do corpo. O corpo não deve ter muita liberdade. A nossa carne, eu e você não podemos ficar saciando os desejos da nossa carne. Nós temos que ficar firme e dizer não às coisas que não exaltam a Deus. O nosso corpo tem que aprender a obedecer. Temos que levar nosso corpo à obediência. Apenas uma vontade, um desejo, não vai te levar a uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, uma vida de vencedor. É preciso determinação. Por isso que Paulo está dizendo: eu esmurro meu corpo. Isso é, meu corpo quer, mas eu não dou o que ele quer. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, mas eu vou. Hoje está meio para chover, tomara que chova mesmo, que eu não estou a fim de ir, mas eu vou. Eu não estou para jejuar, mas eu vou jejuar, porque eu preciso mais de Deus. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus. Pare de ser vencido pela carne. Pare de fazer as vontades da carne. Isso é uma palavra para você, é uma palavra para mim. Os tempos em que vivemos, nós precisamos desesperadamente decidir, tomar a decisão de sujeitar o nosso corpo à obediência. Isso desde uma questão simples que é ser aprovado num vestibular. Se você não decidir estudar 6, 8, 10 horas por dia, você não passa. Isso é reduzir o corpo à servidão. É dizer: não, mas meu corpo está pedindo para me ficar assistindo televisão, ou está pedindo para eu ficar aqui no celular, mas eu não vou, eu vou estudar. Está pedindo para mim ir para a festa, mas eu vou estudar. Está pedindo para drogar, mas eu não vou. Está pedindo para me transar, que fogo, está queimando tudo, mas eu não vou. Toma um banho gelado. Bloqueia essas pessoas que ficam te mandando nudes, que fica te atormentando, que fica te cantando. Esses falsos amigos, essas falsas amigas. Dá para ouvir um glória a Deus que só uma casada falou? Eu quero que as moças, as solteiras e os rapazes digam. Olha que palavra. Necessitamos, em média, de 8 horas diárias de sono. Verdade ou não? Mas temos que ter condições de ficarmos acordados se o Senhor quer que vigiemos. Amém? Tem uma vigília. Vigília. Noite toda orando. Só falta se benzer. Não, meu irmão, não está dizendo que é para você viver acordado, não. Isso é para você dormir e dormir bem. Mas tem hora que Deus chama para um tempo maior de busca. Amém? Comer picanha é uma beleza, mas eu preciso dominar meu corpo, porque tem ocasiões que eu preciso de jejuar. Um dia desse me mandaram uma foto de uma pizza. Eu não gosto de pizza, eu gosto de carne. Quando eu olhei de perto, era uma picanha. As bordas amarelinha parecendo a pizza, era a banha da picanha. Eles cortaram ela de um jeito assim, todinha assim, redondinha assim. Foi essa assim. Vamos lá.
É estranho servir a Deus por anos e nunca ter ficado uma noite completa em oração. Eu vou te perguntar, você não precisa levantar a mão. Só responda no seu coração. Quem é o crente aqui que já passou a noite inteira assim, só orando, porque o Espírito Santo te falou: minha filha, levanta e ora, a noite toda orando. Estou fazendo a mesma pergunta para vocês. Você está percebendo o quanto nós estamos distantes dos propósitos de Deus e depois a gente diz que quer uma vida vitoriosa? Se eu perguntasse assim, quantas vezes no mês você jejua? Uma época, tinha um dirigente de louvor na igreja, que toda tarde ele punha a turma para jejuar. Aí sabe qual era o período do jejum? Depois do almoço. Entre 2 e 4 da tarde. Ninguém coma nada. 2 horas de jejum. No domingo. Ainda tinha uns que não conseguia ficar 2 horas sem comer. Isso é jejum? Devemos preparar o corpo não só para atender às exigências comuns, mas para ter estoque extra quando houver outras exigências. Toma dos barrigudinhos igual eu, isso é estoque extra para a gente poder ficar 10, 15 dias sem comer. Ué, não é não? Sua situação não está boa não, né, tio? Você precisa arrumar um estoque. Não é não, Wagner? Aí, homem preparado para o jejum? Olha a moça, preparada? Né, Cocorobó? A outra, aquele ali está eternamente preparado. Um bom exemplo disto é em relação ao jejum. Também podemos lembrar do conforto. Quantos de nós abrem mão do conforto para buscar a presença de Deus? Você está achando que é brinquedo? Você não está vendo a faca de Deus entrando aí não? Quantos de nós? De jeito nenhum. O quê? Dormir num lugar desse? Dormir no chão? Ir para o meio do mato para orar? Quantos estão dispostos a abrir mão do conforto? E se você preparou um dinheiro para uma coisa bacana que você quer fazer, e o Espírito de Deus aí fala assim: eu preciso desse dinheiro aqui na obra. Você faz? Senhor, é o meu luxo. Quantos estão preparados para abrir mão de um padrão de vida, se o Senhor te chamar para um propósito? Até a dor, se o Senhor chamar para a dor. Quando a obra exige, temos que fazê-lo mesmo que o corpo sinta dor. Eu não posso me dar esse luxo. Tem dia que está tudo doendo. Eu tomo um comprimido para dor, mas eu venho. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu vi meu negão ali e lembrei. Nós estamos com a máquina trabalhando lá. Aí falaram assim: bem, a máquina vai ficar aqui no meio do mato, precisa de alguém para tomar conta. Eu falei: pastor Gil, tem alguém para tomar conta? Ele olhou para um lado e para o outro, nós arrumamos um. Aí ele foi para lá. Passar a noite lá, dentro de um carro, tomando conta de uma máquina. Ontem eu virei para ele e falei assim: pastor Gil, vê se arranja alguém aí, a gente dá R$200 para ficar hoje e amanhã aí. Não apareceu um. Aí eu falei: conseguiu? Ele: não consegui, mas eu vou de novo. Você sabe por que eu saí de casa quase meia-noite? Para ir lá para dar um apoio para ele não ficar só. Eu não passei a noite lá com ele não, mas eu fui lá dar um apoio. Cheguei, me molhei todo, pus uma bermuda, pisei no barro, que o barro entrava nos meus dedos assim. Subimos na máquina, vamos orar aqui em cima dessa máquina, não foi? E nós ficamos lá, louvando, glorificando, profetizando, crendo, em fé, gerando as bênçãos naquele lugar.
consegue acordar às 6 da manhã para ir orar. Mas também precisa haver diligência. Mateus 25:18 diz assim: mas o que receberam um talento, saiu, abriu uma cova, escondeu o dinheiro. Isso é, o dom que ele recebeu, a graça que recebeu, ele escondeu, com medo de perder, não multiplicou. Versículos 24 e seguinte: chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento que eu dei a ele, e dá para aquele que multiplicou, para aquele que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, ali haverá choro e ranger de dentes. A negligência é adiar, delongar o máximo possível para fazer algo. Não vou mexer com esse negócio de célula, não dá trabalho, eu não quero trabalho, esse ano eu estou light. Eu acho que você não entendeu o Evangelho de Jesus, não. Eu não vou mexer com célula, irmão. Parece que você está fazendo um favor para Deus em servir Ele, irmão. Você está fazendo um favor para Deus, é? Você está fazendo um favor para Ele em vir para um culto com má vontade de ficar sentado aqui, estribuchando, reclamando de uma coisa, reclamando de outra. Você está brincando com fogo, irmão? Você tem ideia que é o fogo do inferno? Porque se você é de Deus, se você foi constituído nele, a Bíblia diz que você é frutífero. A Bíblia diz que você vai servir, que você vai ter prazer em servir, que você vai estar disponível. Tem uns aqui que não vai para a igreja por causa do jogo. Né? Se o time ganha, bacana, ele está alegre. Isso é ser carnal, irmão. Se perde, você se desmonta. Você está mal, você está caído, você está arrebentado, você está em frangalho, está de cara feia. Não tem nem graça para poder ser um instrumento de Deus. Você está brincando. A negligência é adiar, delongar o máximo possível para fazer algo. Vai de um lado para o outro sem alvo. Fica sempre entre agir e não agir. Quando recebe uma tarefa, se desgosta, ou se aborrece, suspira ou resmunga. Eu quero te dizer, irmão, sirva, se disponha, senão nós vamos ficar na obra, muita gente, uma multidão, mas tudo em cima de poucos, irmão. Faça, Deus vai receber como culto, irmão. Minha irmã, faça, ajuda, sirva, você está plantando, Deus está recebendo o culto. Agora, se fizer murmurando, se fizer reclamando, também não faça não, porque você só vai se esgotar, vai fazer estressado, vai fazer com raiva, e ainda não vai ser abençoado. Fique em pé, por favor. Estou só começando hoje, tá? Próximo domingo eu dou sequência, tem muito para ministrar.